Bem-vindos ao canal Materiais de Projeto. Eu sou Edson Mafuz, arquiteto e professor de projetos da Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no Brasil. Estou de volta com mais um vídeo sobre projeto arquitetônico, desta vez para falar de um edifício muito importante, a Lever House, por sua influência na América Latina e pelo que sugere a respeito do urbanismo contemporâneo. Esse edifício foi projetado pela empresa SOM, Skidmore, Owens e Merrill, na época tendo como principal arquiteto Gordon Bunshaft. Embora a maioria dos textos que tratam do edifício o mencionem como único autor, há evidências suficientes de que uma outra arquiteta chamada Nathalie Deblois foi sua parceira de trabalho nesse projeto, que começou em 49 e concluiu com a obra pronta em 52. O edifício é chamado de Lever House por ser a sede de uma companhia multinacional anglo-holandesa chamada Unilever, que é a maior produtora de sabonetes do mundo, entre outros produtos. Esse foi o primeiro encargo realmente importante de Gordon Bunshaft. E uma das características que tornou esse edifício uma atração tão grande é que ele tem características que não haviam aparecido até na Nova York dos anos 50. Né? Um edifício que fosse totalmente envidraçado. Anteriormente, eles eram edifícios feitos com alvenaria, de pedra ou tijolo, rebocados ou não, com janelas tradicionais abertas nessa massa de alvenaria, e esse novo edifício, com as suas características formais diferentes, chama muita atenção, tanto de dia quanto à noite. À noite, então, essa espécie de edifício se tornou uma atração adicional nesse setor da cidade de Nova York. É um edifício que tem 24 andares, distribuídos da seguinte maneira: ele tem um térreo vazado, o que na Europa seria chamado de pilotis, tem uma base ou uma plataforma elevada de um pavimento de altura que cobre todo o terreno, um pavimento de transição entre a plataforma e a torre, 18 pavimentos formando o espaço de trabalho. A gente pode perceber olhando na fachada que quando se chega neste ponto aqui, o tratamento da fachada muda ligeiramente, e aí se pode perceber os 3 últimos pavimentos de serviço que tem no topo da torre o equipamento de ar-condicionado, a torre de arrefecimento e a casa de máquinas para todos os elevadores. Em termos de posicionamento no, no traçado urbano, o terreno ocupa a cabeça de um quarteirão, é isso que nós estamos vendo aqui, entre a rua 54 acima e a 53 abaixo, fazendo frente com a famosa Park Avenue. Um dos seus vizinhos mais ilustres é o que está aqui na diagonal do outro lado da rua, famoso edifício Seagram, projetado por Mies van der Rohe. Uma outra maneira de explicar a situação é usando esse desenho que sai da maquete que nós fizemos e que está lá no grupo de arquiteturas exemplares. Um dos aspectos interessantes desse trabalho é que a empresa Unilever não tinha o objetivo de lucrar com esse imóvel. Por isso, ela deixou de construir quase 75% da área permitida, preferindo oferecer uma série de benefícios à cidade e seus habitantes. Essas duas imagens mostram, na imagem da esquerda, nós vemos que toda essa zona cinza é a área que deixou de ser construída pelo projeto. E se tivesse sido construído tudo que era permitido, o edifício acabaria tendo a forma que está aqui à nossa direita, em marrom, que é a forma de muitos dos edifícios no mesmo entorno.
Então, o edifício construído, ele é caracterizado por ser composto por duas partes principais: a plataforma elevada e permeável, que ocupa toda a projeção do terreno, e uma torre transversal à rua, a qual ocupa 25% da superfície do terreno. O pavimento imediatamente sobre a plataforma tem os seus limites recuados, o que faz com que as duas partes do esquema tenham uma clara identidade formal. E esse é um dos aspectos que são um dos aspectos mais notáveis desse projeto e também um dos mais imitados em outros edifícios que foram construídos com base na Lever House. Essas proporções do edifício nos levam a pensar num termo que provavelmente só faça sentido para arquitetos, que é a elegância desse edifício, a elegância proporcional do edifício. Isso talvez tenha a ver com a esbeltez de cada uma das partes, com a maneira como elas não se tocam enquanto que continuam relacionadas claramente. Pode ter a ver com as relações entre a altura, largura e comprimento das partes, de cada uma das partes, mas o fato é que não é possível usar o mesmo tipo de adjetivo para outros edifícios do entorno, para o vizinho imediato e para o que ele poderia ter sido se a normativa urbana tivesse sido seguida. Aqui aparece o edifício no contexto atual, eu acabava de mencionar, e este aqui é o que poderia ter sido a Lever House, esse vizinho. Vê-se que ele ainda é um edifício bastante proeminente no cenário da cidade, continua mantendo a sua imponência aí. E quais seriam as características que tornaram tão admirado e mais tarde tão imitado esse edifício, além dessa elegância vaga e subjetiva? Certamente, a principal seria a composição volumétrica, que causou muito impacto, pelo menos no centro compacto das cidades americanas, o que era uma inovação. Até esse momento, costumava-se ocupar todos os terrenos. Ah, Isso, proposto pelo edifício, significou uma nova relação com o entorno, sugerindo uma maior porosidade do tecido urbano. Além disso, ceder parte do terreno ao uso público sem restrições foi algo inédito e algo que certamente chamou a atenção de Mies van der Rohe quando ele propôs o edifício que está exatamente aqui à direita, no cantinho da imagem. A gente vê um pedaço da praça que o Mies van der Rohe propõe, que também é uma espécie de doação ao uso público. Além disso, existem algumas inovações aí no que se refere à tecnologia. Este edifício foi o primeiro a utilizar uma fachada cortina completa, que não existia do ponto de vista da produção industrial naquela época, e foi desenvolvida pelo próprio escritório SOM. Também é o primeiro edifício em que o vidro é o material de revestimento predominante e hermético, nenhuma janela pode ser aberta aí. Também outra novidade foi um sistema de limpeza externa dos vidros por meio de um aparelho, uma espécie de carrinho, que é suspenso a partir da cobertura. E havia, dentro do edifício, um sistema de transporte automático da correspondência que vinha desde uma sala instalada na plataforma e era elevada para os escritórios por tubos pneumáticos. Imediatamente após a sua inauguração, a Lever House foi recebida com uma combinação de elogios e críticas, destacando-se entre os comentários os de Lewis Mumford e Vincent Scully. Mumford, escritor de livros e com uma coluna importante nos jornais; Vincent Scully, um professor que ensinou por décadas em Yale. Curiosamente, uma mesma característica do edifício era elogiada por uns e criticada por outros. Ele foi elogiado pela contribuição com a iluminação e a ventilação do entorno, mas criticado por, junto com o edifício Seagram, romper o corredor urbano da Park Avenue. Scully chegou a chamá-lo de não urbano por causa da pequena largura da torre,
não se dando conta do papel urbanístico importante que a base representava, e essa foto que nós estamos vendo ilustra como tanto a base quanto a torre estão perfeitamente alinhadas ao resto do urbanismo, não ignorando a situação urbana existente. Hoje não se encontra mais críticas como essas, mas sim no sentido de que o edifício não é sustentável. Críticas que não fazem sentido por aplicarem valores de uma época a outra. Naquele momento, nos anos 50, início dos anos 50 do século passado, climatizar artificialmente em 100% qualquer edifício era uma demonstração de progresso tecnológico e de poder da empresa que se dispunha a fazer isso. Nas imagens seguintes, se especula sobre qual poderia ter sido o, o caminho do projeto, coisa que não se sabe. Não se sabe, raramente se sabe, a não ser que o arquiteto declare, como um projeto progrediu. Nesse caso, estamos fazendo aqui uma especulação volumétrica. Imaginando que o projeto tenha iniciado com a base, sobre o solo, diretamente sobre o solo e ocupando a maior parte do terreno, conceitualmente ocupando todo o terreno. Logo após, a torre sobre a base, naquela posição no terceiro quarto e indo desde o alinhamento até o fundo do terreno. A seguir, a base é vazada embaixo, ela deixa de ter dois pavimentos, passa a ter um e é elevada, então liberando todo o térreo. Surge a separação entre os dois, e aí as proporções adquirem aquela elegância mencionada antes. A base é vazada no outro sentido, o que permite que o espaço sob a plataforma ganhe iluminação e ventilação e sol também. E por último, a estrutura que vincula tudo isso entre si e até o chão. E uma breve passada pelos desenhos que a gente pode tirar do modelo, que é a única maneira de se poder entender o edifício nos seus aspectos mais técnicos e construtivos, a gente volta a ver aqui a implantação e vê bem claramente a forma do terreno e como o edifício se encaixa no terreno. Ao mesmo tempo, se pode perceber a, a permeabilidade que existe em toda essa parte do terreno, em qualquer dos pontos que se esteja em torno do terreno, se tem aí uma ideia de permeabilidade total. Né? Nas plantas nós vemos também isso. Toda a zona de serviço do térreo está colocada no fundo, encaixada na irregularidade do terreno. E esse resto são 4 módulos estruturais num sentido, por vários outros no outro sentido. Aqui a planta da plataforma onde se colocavam os espaços que necessitavam uma área maior, os espaços da Unilever. E na próxima nós vemos a planta sobre a plataforma, onde estava a cafeteria da empresa, que servia apenas empregados, não servia ao público em geral, e aqui a planta da torre, na qual se vê uma coisa interessante, que é uma diferença na distância entre as colunas, o que tornava essa planta muito flexível, porque na hora se eles resolvessem não ter uma distribuição de escritório do tipo paisagem, ou seja, escritório totalmente aberto, se optassem por um corredor, bastaria criar um corredor aqui ao lado e não haveria uma linha de colunas no centro do espaço, dificultando a criação desse corredor. Então, indo desde a garagem até o topo, nós vamos ver uma coleção de imagens. Aí aparece o subsolo com a sua estrutura, logo a seguir o térreo, né, em que aparece o desenho de piso e a total transparência, as vigas do térreo, a plataforma com seus espaços, vigamento metálico da plataforma, a seguir a plataforma propriamente dita, ou seja, a cobertura da plataforma, onde se situava a cafeteria e todos os espaços, as áreas verdes da plataforma, essa floreira que serve também como proteção
na periferia e esse grande espaço plantado que depois nós vamos ver com árvores de um tamanho até bem razoável. A seguir, o primeiro nível de escritórios, com a presença da fachada cortina por fora, os 18 níveis de escritórios, a parte de serviço, setor técnico nos 3 últimos pavimentos. Se nota também uma sutil diferença no tratamento da fachada cortina em relação aos escritórios e, por fim, o edifício fechado. Isso também mostra a maneira como os modelos no site Arquiteturas Exemplares são organizados, o que facilita essa dissecação do objeto e o consequente aprendizado a partir desses modelos. Aqui nós vemos nessa foto que consegue pegar praticamente toda a largura do edifício e toda a testada do quarteirão. Nós vemos que a permeabilidade desejada da planta térrea ela se verifica, tanto quanto se olha de fora para dentro, né, da rua para dentro do espaço, quanto no sentido oposto. Então, aqui uma sequência de imagens que mostram o espaço sob a plataforma e como ele é bem utilizado pelas pessoas que trabalham no entorno. Aqui nós passamos a ver o hall de entrada, que parece totalmente integrado, apesar dos vidros, ele é totalmente integrado ao espaço exterior. E é um local que também foi utilizado várias vezes como local de exposição. E aqui nós temos uma vista de um dos espaços de trabalho na época em que o edifício era ainda utilizado pela Unilever, o que não é mais agora, o edifício foi vendido para uma outra empresa. Aqui aparecem os detalhes da fachada cortina, à esquerda o detalhe original, à direita o detalhe utilizado quando a fachada foi renovada. Depois de alguns anos foi necessário, porque era bastante primitiva a primeira fachada, ela não tinha a sofisticação que tem as fachadas cortinas de agora. A renovação foi feita pela própria SOM. Uma dessas vistas padrão dos edifícios com fachada cortina, nota-se que há uma tentativa de minimizar a presença dos elementos de alumínio. Aqui uma foto que pega a própria plataforma e vê-se a total coordenação do guarda-corpo superior com a subdivisão da fachada cortina. E concluindo a visita ao edifício propriamente dito, nós podemos olhar uma foto mais ou menos recente que mostra a plataforma com a vegetação crescida e é uma plataforma que não tem nenhum elemento de proteção contra o sol, mas com as árvores crescidas esse elemento passa a existir e se pode imaginar pessoas que trabalham aqui fazendo seu almoço sob proteção da sombra das árvores. Essas são fotos anteriores, fotos provavelmente da década de 60 ou 70, em que as árvores estavam começando a crescer, pode ser que sejam outras. E como encerramento dessa primeira parte, é interessante se fazer uma menção que, às vezes, um edifício construído numa época joga luz sobre algum edifício anterior. A maneira como esse edifício mais novo resolve algum problema formal, construtivo ou funcional joga a luz sobre algo que foi feito no passado. E eu não tenho como ignorar que essa relação entre a plataforma e a torre na Lever House, com o elemento de transição que faz com que os dois elementos fiquem muito claramente identificados, criando isso que às vezes os arquitetos chamam de negativo, aquela zona de sombra entre um e outro. Não tenho como evitar pensar no edifício que iniciou
praticamente a arquitetura moderna no Brasil, o Ministério da Educação e Saúde, que teve consultoria do Le Corbusier e a participação de Lúcio Costa, Niemeyer e vários outros arquitetos que depois tiveram um papel importantíssimo na arquitetura brasileira. Quando eu olho agora para esse edifício, eu fico pensando que lhe falta exatamente a separação entre esse elemento vertical, essa placa vertical e o elemento horizontal que cruza por baixo do edifício e define um dos lados do quarteirão. Lhe parece faltar aquele elemento, parece que se um fosse separado do outro, se teria uma composição mais bem ajustada. Isso é absolutamente subjetivo, não é nenhum juízo definitivo sobre nada, mas eu não posso deixar de mencionar, já que um dos propósitos desses vídeos é didático, mencionar que a partir da Lever House começo a ver isso no edifício do Ministério da Educação. Então, na segunda parte do nosso vídeo, nós vamos ver algo que é muito claro, que é a disseminação dessa estrutura compositiva, a estrutura formal da Lever House na América Latina. No pós-guerra, imediatamente após guerra, mas com mais precisão nas décadas de 50 e 60, a arquitetura moderna se expande pelo mundo, especialmente na América Latina, que estava em franco desenvolvimento, passando a constituir um verdadeiro estilo internacional. Isso aconteceu certamente em todos os países sul-americanos, mas se tem mais informação a respeito de alguns, a respeito de Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia também. E então é a respeito desses que eu vou comentar imediatamente. Antes disso, seria interessante simplesmente precisar esse termo que eu usei, que é o termo arquétipo, e que significa, para nós, todo e qualquer tipo de padrão ou modelo, é um paradigma. Um modelo caracterizado por sua perfeição, excelência e superioridade. Então, a Lever House causa um impacto tão grande em termos de composição arquitetônica que começam a surgir elementos inspirados por ela por toda parte. E como sempre acontece, eu venho me referindo aqui nesse canal que o projeto em geral é transformação e adaptação de precedentes, e isso que eu vou mostrar a partir de agora ilustra perfeitamente, porque nós não vamos encontrar em todos esses exemplos absolutamente nenhum caso em que se reproduzam todas as características da Lever House. Sempre há transformações. Por exemplo, neste caso, o terreno é muito menor, é um terreno de esquina, a base é muito menor que a base ou a plataforma da Lever House e tampouco ela é elevada. Existe uma base, existe a transição, existe a torre. O tipo Lever House está aí transformado. O segundo caso é um caso curioso, é um caso que me deixou pensando, porque quando se compara a foto maior da esquerda com a foto colorida, nós vamos pensar que estamos diante de dois edifícios. O que me ocorreu é que a foto da esquerda é uma foto manipulada. O fotógrafo deve ter retirado esta parte que fica à direita do volume, para que nas publicações o edifício tivesse mais relação com a Lever House. Ou então ela é de uma fase anterior à construção do bloco paralelo à rua. De qualquer maneira, na publicação ou nas publicações que eu encontrei, aparece só esta foto aqui. Isso que vocês veem aqui abaixo à direita é tirado do Google Maps. Então, sendo de um jeito ou de outro, ao autor interessava a semelhança com a Lever House e não o edifício como ele é hoje. Em alguns casos feitos na América Latina, os projetos chegaram a um alto nível de qualidade arquitetônica que não deixa quase nada a desejar em relação ao modelo da Lever House. Este é um dos casos. Um caso em que é um edifício com um projeto muito bem resolvido,
em que se nota perfeitamente as relações. Há uma plataforma elevada, há uma torre, há o elemento ou esse pavimento de separação entre eles, e entra aí um elemento muito importante, que é o elemento da proteção solar, algo que não era parte do projeto da Lever House, mas quando esse arquétipo se transfere para a América Latina, é inevitável tratar disso por várias razões. Uma é que as condições econômicas aqui são muito diferentes, a outra é que no pós-guerra já se considerava fundamental a proteção solar. O próprio Le Corbusier já havia introduzido isso em vários dos seus projetos, e Le Corbusier é uma influência decisiva na América Latina, absolutamente decisiva. Nenhum outro arquiteto influiu tanto quanto ele. Então, esse é um edifício muito bem resolvido. Nota-se aqui uma outra coisa interessante, é que para preservar uma certa, uma certa leveza da composição, o térreo é recuado. Ao invés de desaparecer no original, ele é recuado, o que faz com que a parte superior, que é aquilo que a gente interpreta como a plataforma, pareça flutuar. Algo parecido acontece no seguinte exemplo, e que serve para várias coisas. Uma das observações que se pode fazer aí é que as proporções da torre mudam. A torre deixa de ser um elemento que é mais longo do que profundo, como tem sido nos exemplos até agora, e passa a ter uma planta quadrada. Também muda o modo de resolver a proteção solar, que é aí resolvida por elementos horizontais, não mais por elementos verticais, também confiando na profundidade desses elementos horizontais. A plataforma a plataforma tem o pavimento térreo recuado, que acentua essa noção de flutuação, etc. Essa próxima imagem é fantástica, porque mostra, extraída da tese doutoral que aparece aí embaixo, ela mostra a quantidade de edifícios aos quais pode ser atribuído um parentesco mais ou menos próximo do arquétipo Leverhouse. Com isso, nós podemos ver que os casos não são casos fortuitos que apareceram um aqui, outro lá. Isso aconteceu em grande escala na arquitetura colombiana e também na arquitetura brasileira. Vamos ver alguns casos aqui. Esse primeiro caso, um edifício do grande arquiteto paulista Rino Leve, que tem uma obra muito expressiva em São Paulo e fora de São Paulo. Nesse caso, é a sede de um banco. Note-se que a relação do edifício com a avenida, neste caso a Avenida Paulista, é muito similar à relação da Lever House com a Park Avenue. A parte mais estreita da torre é a que fica de frente para a avenida, as faces da torre e da plataforma são alinhadas com os vizinhos. Nesse caso também, a, a plataforma parece flutuar, porque o fechamento do térreo está recuado em relação ao plano da plataforma, o que é uma solução muito inteligente. Aqui também acontece uma diferença: a plataforma ela ocupa mais de um pavimento, ao contrário da Lever House, onde ela tem apenas um pavimento. Ou seja, um edifício de grande categoria. A outra coisa interessante é que há um fechamento maior nessa empena que dá para a Avenida Paulista. Há umas pequenas aberturas. Há casos em que essas empenas são totalmente fechadas, em outros exemplos latino-americanos, não é o caso do original. Um outro exemplo em que há uma diferença grande de proporções é o caso da Galeria Nacional. Tudo fica maior. A plataforma é enorme, ela ocupa um quarteirão inteiro, ela tem o seu recuo inferior, o que a faz ter essa característica de flutuação. A torre é uma enorme placa que estica aquela proporção. O comprimento é muitas vezes a largura, né? Existe o pavimento de transição também. E uma coisa curiosa que a foto da esquerda mostra é que o próximo edifício, na outra quadra, também é um edifício
mais ou menos dessa linha, um edifício que tem uma torre sobre uma base, né. Não é exatamente a mesma coisa, mas é um edifício que não está tão longe do arquétipo. Aqui nós vemos as plantas, à direita a planta do centro comercial, que fica no térreo desse edifício, e aqui a planta da torre placa, que se situa sobre isso. O terceiro edifício paulista, que serve para exemplificar a presença do, do esquema Lever House no Brasil, é um edifício do importante arquiteto Oswaldo Bratke, em que a plataforma tem uma configuração um tanto irregular, porque segue rigorosamente a forma do terreno. Acaba aparecendo um ângulo nesse setor frontal da plataforma, que é o ângulo do próprio terreno. Outra característica do edifício, duas que a gente poderia mencionar: as empenas quase cegas e uma fachada que é resolvida com elementos cerâmicos de proteção solar, com os famosos cobogós que aqui aparecem ampliados. É um edifício bastante bem resolvido, um edifício residencial. E por último, nessa segunda parte, é interessante ver que há um momento, pelo menos em algumas partes do Brasil, em que o arquétipo vira norma, vira lei, vira o modo de controlar a construção dentro de uma cidade. Na cidade de Porto Alegre, em algumas partes do centro, é permitido construir em toda a projeção do terreno até uma certa parte, constituindo uma base, e depois um corpo sobre essa base que é menor, de alguma maneira constituindo o esquema plataforma base. Só que se construirmos tudo o que é permitido, isso representa o fim daquela elegância proporcional que nós tínhamos visto no início desse vídeo. Esse exemplo, que é o exemplo do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, mostra proporções um tanto grosseiras. É um edifício que não tem qualquer qualidade volumétrica, exatamente por isso, porque ocupa todo o terreno. Então, concluindo a nossa especulação, a nossa viagem pelo tema da Lever House como um arquétipo urbano em geral, nós vamos tratar de uma lição que é aprendida tardiamente. Melhor que tenha sido aprendida tardiamente do que não tenha sido nunca aprendida. Mas é curioso que não tenha aparecido até agora. E isso tem a ver com as consequências urbanísticas do tipo da torre-plataforma. Então, é curioso que isso que eu estou agora falando tenha levado mais de 50 anos para ser percebido e entendido. Especificamente é que o tipo torre-plataforma permite construir situações urbanas que sintetizam qualidades do urbanismo pré-moderno e moderno. Ou seja, permite construção contínua na parte que está em contato com as ruas e uma torre com identidade própria sobre essa base. Há uma frase do arquiteto Hélio Pinhon que ajuda muito a ilustrar isso que eu estou dizendo. Ele fala o seguinte: que a aleatoriedade fortuita da cidade contemporânea se converte em aleatoriedade regulada e precisa quando empregamos essa solução. É uma frase que, simplesmente ouvida, pode não ser tão bem entendida, então talvez seja o caso de tentar esclarecer em outras palavras o que ele quer dizer com isso. Aleatoriedade fortuita é o que resulta de atividades individuais não coordenadas, sendo o entorno urbano uma coleção de obras sem relação umas com as outras. É o que normalmente acontece, cada um interpretando um plano diretor que, em geral, é apenas uma série de fórmulas que não tem uma ambição formal, acaba fazendo obras que não têm nada a ver com seus vizinhos. Já o que o Pinhon chama de aleatoriedade regulada e precisa implica a existência de um elemento de acordo entre os edifícios.
neste caso, a presença de um esquema volumétrico que os orienta. Isso normalmente acontece quando as normas urbanas têm um sentido formal, ou quando alguém é responsável pelo desenvolvimento de um setor urbano e define certas regras formais que os projetos têm que seguir. Então, eu vou ilustrar com algumas imagens de projetos do Hélio Pinhon. O primeiro deles é esse projeto para um setor de São Carlos, no estado de São Paulo, em que ele tratou 3 quarteirões num terreno em declive. Nos dois sentidos, o terreno cai do topo da imagem para baixo e da esquerda para a direita. A solução do Hélio Pinhon é dividir o quarteirão em 4 partes e aplicar a cada quarto desses um esquema lever house, uma plataforma com uma torre em cima. Em alguns casos, há espaço para a inclusão de um segundo edifício mais baixo, que pode ter até um uso diferente. Então, percebe-se que isso define perfeitamente o perímetro das ruas e permite a criação de comércios e outros tipos de atividades comerciais e de trabalho, ficando a parte de cima livre para moradia e até mais trabalho. Mas a rua fica definida sem que se tenha que recorrer a um esquema de século XIX de construir totalmente a quadra na sua periferia. Outro exemplo em que vários quarteirões são ocupados com a mesma solução. A parte de baixo define a rua, cria situação para os comércios e escolas e escritórios, e sobre essa base, edifícios de habitação. E concluindo, uma avenida em que se cumpre totalmente aquela frase da aleatoriedade regulada e precisa, em que a base de 2 andares cria uma condição de rua habitada e vital, características dos centros das cidades europeias, ou das cidades europeias em geral, e dos centros das cidades latino-americanas, e sobre essa base há uma certa liberdade para que os edifícios possam ser mais ou menos como eles querem ser. Na última imagem, nós vemos isso do ponto de vista da rua. É uma imagem que pode nos lembrar várias capitais sul-americanas, sem nenhum problema. Então, agradeço muito pela atenção de vocês, espero que tenham gostado, que voltem. Esse modelo da Lever House está disponível no site Arquiteturas Exemplares. Se quiserem ser informados dos próximos vídeos, é só assinar o nosso canal. Muito obrigado e até o próximo.